Olá, muito boa tarde a todos. Sou a Filomena Filho Sá Comboio e hoje eu vim falar-vos aqui desta ferramenta que nós chamamos de Teams. Teams é uma plataforma de comunicação e colaboração que é proveniente da Microsoft, né? Que ele é utilizado é usado em escolas, empresas, equipas, para quê? Para fazer videoconferência, como podemos ver aqui, chamadas, podemos utilizar para mensagens, por exemplo, ou para conversas, videoconferências online, mas para aulas online ou não, eu, por exemplo, utilizo para as duas coisas, para as aulas online e aulas presenciais. Para partilha de documentos, como podemos ver aqui no OneDrive, né? No OneDrive é onde nós temos podemos ter vários documentos partilhados com os outros. Por exemplo, eu tenho aqui alguns documentos partilhados com alguns estudantes e também aqui no Teams, ele está agregado com diversas aplicações, como por exemplo o Canva, Excel, o Notebook, o PowerPoint, o Word, o Whiteboard, and so on, ou seja, tem até o Vision, eu trabalho muito com o Vision, ou seja, o Teams ele vem, né, incorporado com diversos softwares que podemos aproveitar para trabalharmos com os nossos estudantes. Então, o que é que eu faço aqui no Teams? No Teams, eu tenho aqui todas as minhas equipas. Eu sou professora de TIC, então, como podem ver aqui, tenho o TIC do quinto, do oitavo, do décimo, do sétimo, do nono, ou seja, tenho aqui todas as minhas turmas que eu leciono este ano, né? Para essa conta, tenho aqui estas turmas e eu planifico as minhas aulas tanto de forma de turmas individuais ou então de forma global. Como é que eu faço? Por exemplo, aqui no oitavo B, professora de TIC, e que muitas das vezes é um bocadinho difícil, para mim é muito difícil. Por exemplo, às segundas-feiras eu tenho o quinto, tenho o sexto, tenho o oitavo e tenho o nono. E muitas das vezes tu tens que respirar fundo e olhar para os alunos, são do sexto, são do quinto. E então aproveito aqui no Teams para planificar as minhas aulas. Como o TIC eu dou maioritariamente, ou seja, 100% das aulas práticas, então eu crio aqui as minhas tarefas diárias, algumas já coloco aqui nas minhas tarefas. Eu tenho algumas no rascunho, por exemplo, as minhas tarefas que estão agrupadas aqui por pronto a avaliar, algumas tarefas por avaliar, algumas tarefas em atraso, algumas já desenvolvidas e até mesmo algumas em rascunho. Por exemplo, para a próxima semana eu tenho aqui já os exercícios feitos, esse é um exemplo de exercício, e quero replicar, e como disse, tem o oitavo A, B, C, D, por exemplo, e então basta eu fazer numa das turmas e depois vou replicar essa mesma atividade para outra turma também. Como é que eu faço? Eu venho aqui já na minha atividade do rascunho. O rascunho é, imagina, eu estou a fazer a atividade, hum, de repente não terminei a atividade, tenho que fazer outras coisas, então deixo lá guardada e a posterior eu posso continuar. Posso continuar ou então também posso pegar essa mesma atividade, muitas das vezes também eu guardo lá no rascunho e ativo no mesmo dia, né? Ou num dia antes a uma determinada tarefa. Estava aqui a falar de um dos recursos muito importantes que o Teams nos oferece, que é duplicar exercício. Por exemplo, tenho exercícios que eu vou duplicando já, por exemplo, há alguns anos, né? Eu duplico, só vou mudar uma coisa ou outra e eu reaproveito esses mesmos exercícios para outras turmas também. Como é que eu faço? Imagina que esse aqui é o exercício ou é a tarefa que eu desejo, ou a atividade que eu desejo duplicar. Venho aqui nestes pontos, tá? Então, eu venho aqui nos três pontinhos
duplicar a tarefa, né? Escolho em que turma eu vou duplicar essa mesma atividade. Eu aqui já tenho todas as minhas equipes para este e-mail. Seleciono aqui, por exemplo, a turma que eu quero duplicar, a tarefa, e então dou para duplicar a tarefa. Está aqui, já veio parar na turma que eu dupliquei, que é o oitavo B. E outra coisa também que eu faço aqui, está aqui, aqui no Teams, dá-nos a possibilidade de dizer quando termina o horário, o dia que termina, a hora que termina, por exemplo. E uma coisa que eu também aproveito bastante é a questão daqui, né, para quem que eu quero que essa atividade vai? Para todos os estudantes atuais, para todos os estudantes atuais e futuro, ou grupos, por exemplo, quando nós criamos grupos. Normalmente, por exemplo, se for para todos os estudantes, eu seleciono sempre aqui, não, né, os atuais e futuros, porque para nós que estamos nas instituições públicas, sabemos que o ano inteiro nós estamos a receber alunos novos. E então, se eu colocar apenas estudantes atuais, vai ser o que estão hoje. Né? Os alunos que vierem a posterior, depois complica aqui na questão, né, de verem as atividades anteriormente desenvolvidas. E então, uma das opções que eu prefiro sempre selecionar é os estudantes atuais e futuro, e assim os que virem entrando vão ter acesso a toda a atividade. Outra coisa também, por exemplo, para algumas turmas eu dou Excel, né, e então por exemplo, se for o avançado, eu não tenho por que ainda fazer tabela com eles. Então, eu dou aqui a tabela do Excel já feita e coloco aqui a opção que os estudantes editam nas suas respectivas cópias. Né? E assim, vai fazendo com que eu consiga economizar mais tempo na minha aula, em vez deles fazerem a tabela, já tem lá a tabela pronta e só vão, né, preencher ou fazer a atividade diretamente nas suas respectivas cópias sem afetar a nada. Outra questão também, como disse, a Microsoft Teams, ela tem aqui diversas ferramentas, tá? Em que, por exemplo, se eu aqui dizer eu quero depois da atividade, coloquem pronto os resultados dos dados aqui no Word, por exemplo, não preciso estar a abrir o Word, aqui em novo eu consigo ver, né, algumas das ferramentas que a Microsoft Teams me disponibiliza, como Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Né? Se eu clicar aqui, por exemplo, para abrir o Word, né, ele já vai abrir, só vou dizer qual é o nome do documento e aí se vai. A outra coisa também, eu posso atribuir a minha atividade agora, ou então, né, agendar para uma atribuição futura, ou então guardar, né, esta mesma atividade também para o futuro. Como disse, se eu quiser abrir o Word, ele vai atribuir um nome no documento, por exemplo, tá? Vou dar e depois vou dar em concluir. Aqui já fica, né, o meu documento Word e se eu quiser, né, editar ou pedir que os estudantes também editem nas suas respectivas cópias, eles têm aqui essa possibilidade. Por exemplo, os estudantes não podem editar ou então os estudantes podem editar, ou seja, tem aqui os critérios de permissões, as permissões que eu posso dar no meu próprio documento. A outra coisa também que eu faço bastante é agendar as minhas atividades aqui a partir do Teams. Assim eu evito, né, o conflito das minhas atividades. Eu prefiro a partir daqui vou, né, fazendo o meu calendário pessoal. Então, o que é que eu aconselho para os professores? Sejam professores de informática ou não, aconselho-vos a explorar aqui essa ferramenta da Microsoft Teams, que ela tem muito potencial, ajuda-nos bastante na gestão das nossas aulas, principalmente. Fora de que nós não corremos o risco de perder as informações, porque elas estão lá na cloud, o nosso dispositivo pode até perder ou desaparecer ou então estragar e nós temos as nossas informações todas guardadas na nuvem. Então, professores,
tá? Futuros professores. Agradecia que explorassem aqui o Teams, que ela tem muitas opções, muitas funções que poderão ajudar na gestão das nossas aulas. Então, beijinho a todos e boa continuação. Obrigada.